Imagine a cena. É final de tarde no Mediterrâneo. Uma mulher caminha até a porta da cidade com passos lentos, os olhos baixos. Ela carrega na mão apenas 2 gravetos secos para acender o fogo. Não há pressa no seu caminhar, porque não há mais nada para correr. O punhado de farinha que sobrou vai dar para uma última refeição pequena para ela e para o filho. Depois disso, silêncio. É nesse momento exato que um estranho aparece e pede água. Ela vai buscar. E então ele diz algo que parece cruel. E me traga também um pedaço de pão. Ela para e responde com uma honestidade que poucos de nós teríamos coragem de dizer. Juro pelo Senhor teu Deus que não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha na talha e um pouco de azeite na bilha. Estou ajuntando estes 2 gravetos para ir preparar isso para mim e para o meu filho. Comeremos e depois morreremos. E o profeta Elias olha para ela e diz: Não tenha medo. Vá e faça como disseste. Mas primeiro faça-me um pequeno pão. Primeiro. Essa palavra vai incomodar muita gente hoje. E vai ser exatamente ela que vamos examinar com cuidado, porque existe uma forma muito popular de ler essa história que pode estar causando dano real a famílias reais. E existe uma leitura diferente, mais honesta, com o texto bíblico completo, que a maioria dos sermões sobre dízimo nunca apresenta. Mas antes de chegar lá, preciso te fazer uma pergunta direta. Você já se sentiu preso entre 2 obrigações que parecem impossíveis de conciliar? De um lado, a conta atrasada, o aluguel que venceu, o nome que está sujo. Do outro, a sensação de que Deus está esperando sua fidelidade no altar. E alguém, de dentro da sua própria igreja, te disse que o segundo vem antes do primeiro. Se você já esteve nesse lugar, este vídeo é para você. Mas vou te avisar desde já. A resposta que trouxe aqui não é simples. Ela vai exigir que você pense com mais profundidade do que a maioria das pregações sobre dízimo costuma pedir. Fernanda tem 34 anos, mora em Goiânia e é mãe de 2 filhos. Depois de uma separação difícil, ficou sozinha com as crianças, com o aluguel atrasado e um nome sujo num valor de pouco mais de R$ 8.000, resultado de um cartão de crédito que ela usou para sobreviver durante o processo. Quando voltou para a igreja meses depois da separação, encontrou acolhimento, encontrou comunidade e, em pouco tempo, também encontrou a pressão. Uma pressão gentil, coberta com versículos, mas pressão. Coloque Deus à frente e Ele abre o caminho. O dízimo é um ato de fé, não de conveniência. A viúva de Sarepta deu o que tinha e não lhe faltou nada. Fernanda passou a dizimar. 10% do salário de R$ 2.300 todo mês iam para a igreja. Ela orava, ela cria, ela esperava. 3 meses depois, ela ainda estava endividada. E agora, com menos dinheiro para os compromissos mensais, estava acumulando novos atrasos. O problema não estava na fé dela, estava no conselho que ela recebeu. E aqui está o detalhe que quase ninguém para enxergar. A Bíblia carrega 2 textos que parecem estar em rota de colisão direta. Malaquias 3, versículo 10, diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Toda a tradição do dízimo está construída sobre esse tipo de texto. E existe uma seriedade real nisso que não pode ser descartada. Mas existe outro versículo, 1 Timóteo 5, versículo 8. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz algo que a maioria dos sermões sobre dízimo simplesmente ignora. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Pior do que um incrédulo. Paulo não está sendo diplomático. Ele está dizendo que a negligência com os dependentes diretos é uma negação prática da fé. Não é um conselho opcional. É uma declaração sobre o que significa viver com integridade cristã. 2 textos, 2 imperativos. Ambos são Bíblia. Então, qual deles você escolhe?
A resposta honesta é que essa não é uma pergunta de ou, é uma pergunta de quando e como. E entender isso muda tudo. Em finanças comportamentais, existe um conceito desenvolvido pelo economista Richard Thaler, chamado contabilidade mental. É a tendência que nós temos de criar categorias separadas para o nosso dinheiro e tratar cada categoria com regras diferentes, mesmo quando isso não faz sentido objetivo. Na prática cristã, o dízimo frequentemente se torna uma categoria sagrada dentro dessa contabilidade mental. O dinheiro do dízimo parece diferente de todos os outros. Ele não pode ser questionado, não pode ser flexibilizado, não pode entrar no cálculo das prioridades. E aqui está o problema. Essa postura não é fé. Ela parece fé. Mas na prática, ela pode estar disfarçando uma recusa de enfrentar a realidade financeira com responsabilidade. Porque Deus nunca pediu que você desligasse o cérebro para honrá-lo. Rodrigo tem 41 anos e é dono de um pequeno restaurante em Porto Alegre. Este é um caso composto baseado em situações que se repetiram durante a pandemia. Durante aquele período, ele perdeu quase tudo. Quando o negócio começou a se reerguer, tinha uma dívida de quase R$70 mil, parte com fornecedores, parte com funcionários que não havia conseguido pagar integralmente. Rodrigo era dizimista fiel há mais de 12 anos. Mas quando o negócio voltou a gerar caixa, ele tomou uma decisão que gerou conflito com a liderança da sua congregação. Pausou o dízimo por 8 meses. Aplicou esses recursos para quitar as dívidas com os funcionários primeiro, depois os fornecedores, depois os demais compromissos. Quando terminou os 8 meses, voltou a dizimar. E disse algo que ficou. Eu precisei primeiro honrar as pessoas que eu olhava nos olhos todo dia. Eu precisava ser íntegro com quem dependia de mim antes de ser generoso com o altar. Note o que Rodrigo não fez. Ele não parou de dizimar para comprar um carro novo. Não parou para fazer uma viagem. Ele reorganizou sua mordomia para honrar compromissos com pessoas reais que dependiam dele. Isso é diferente. E a Bíblia é capaz de fazer essa distinção. Pense na parábola dos talentos em Mateus 25. O Senhor distribui recursos para 3 servos. 2 multiplicam. 1 enterra. A condenação do terceiro servo não foi por dar pouco. Foi por não fazer nada responsável com o que tinha. Mordomia bíblica não é apenas uma questão de porcentagem. É uma questão de gestão ativa, honesta e ordenada do que Deus colocou nas suas mãos. E aqui está a virada que poucos percebem. Quando você está endividado, não cuidando dos dependentes que Deus colocou sob sua responsabilidade e insiste em dizimar como se isso apagasse a negligência doméstica, você pode estar, sem perceber, enterrando o talento enquanto acha que está honrando o Senhor. Então, o que você faz na prática? Primeiro, mapeie com honestidade todos os seus compromissos essenciais. Aluguel, alimentação, saúde, educação dos filhos. Esses são os itens de 1 Timóteo 5, 8. A provisão básica da família não é opcional, é uma obrigação que Paulo coloca no nível do testemunho cristão. Segundo, dentro das suas dívidas, separe o que envolve pessoas que dependem de você diretamente. Funcionários dependentes, obrigações que, se não honradas, causam dano real a outras pessoas. Essas têm precedência sobre compromissos com instituições financeiras. Terceiro, seja honesto com Deus e com você mesmo sobre a sua capacidade real no momento. Não existe medalha espiritual por dizimar enquanto o filho passa necessidade. A generosidade que a Bíblia honra nasce do excedente ordenado, não do sacrifício dos que dependem de você. Para quem já investe há mais tempo e conhece o conceito de hierarquia de prioridades financeiras, pense no dízimo como você pensa em qualquer alocação de recurso. Você não investe antes de pagar o aluguel. Não investe antes de garantir o básico. A lógica não é contrária à fé, é expressão de integridade.
Agora voltemos à viúva de Sarepta. O que tornou o gesto dela singular não era apenas que ela deu, era que ela era completamente honesta sobre a sua situação. Ela não fingia ter mais do que tinha. Ela disse ao profeta com todas as letras: "Só tenho isso. Depois disso, morremos." E mesmo nessa transparência absoluta, ela obedeceu à instrução específica de um profeta específico em um momento histórico específico. A diferença entre ela e um crente endividado que dizima sem cuidar da família não é a fé, é o contexto. Ela não tinha funcionários aguardando salário, não tinha nome sujo prejudicando a família, não tinha filhos pequenos com necessidades não atendidas acumulando. O milagre que se seguiu foi real. Mas ele não cria uma fórmula replicável para toda situação financeira, porque a Bíblia nunca prometeu que obedecer a uma instrução específica num contexto específico garante o mesmo resultado em contexto diferente. O que Deus realmente pede de você é mordomia, gestão honesta, responsável íntegra do que Ele colocou nas suas mãos. Se as suas mãos hoje estão segurando dívidas, filhos, compromissos com outras pessoas, a mordomia começa por aí, não no altar, no seu orçamento. Quando você organizar a casa, e você vai organizar, o dízimo vai ter espaço para ser praticado com alegria, não com culpa, com liberdade, não com pressão. Fernanda, meses depois de tomar a decisão de renegociar a dívida antes de continuar dizimando, limpou o nome. Hoje, ela contribui com a igreja e disse algo que resume tudo. Antes eu dava com medo, agora eu dou com gratidão. Essa é a diferença que a Bíblia sempre esteve apontando. Cuide da sua casa, honre as pessoas que dependem de você e construa o caminho de volta para a generosidade com consciência, não com culpa. Deus entende a sua situação melhor do que qualquer pregador, e Ele nunca pediu que você escolhesse entre a fé e a responsabilidade. Ele pediu que você exercesse as duas ao mesmo tempo.